Exatamente. O caldeirão está armado. Inclusive na eleição americana, né, em que ganhou o Biden, a gente viu esse reflexo aquariano. Inclusive com uma vice mulher, filha de imigrantes, ou seja, ele entrou esse elemento aquariano. Agora, a gente não sabe se isso vai ser o suficiente para apaziguar uma onda de protestos, que também era muito contra o anterior presidente, visto como algo mais conservador. Se você pensar bem, o Trump também era um Urano em Touro, né? Uma pessoa muito instável, aquela coisa bem do Urano, mas também puxando para a área financeira e para o conservadorismo. Então, assim, realmente os Estados Unidos vão estar sob bastante tensão também, assim como o Brasil. E no mapa americano, deixa eu ver onde é que cai aqui na parte dos Estados Unidos. Vai cair nas casas 6 e 3, tá? 6 é o quê? Trabalho, emprego. A pandemia trouxe muito desemprego e ainda é uma crise de saúde, não dá para esquecer esse Você está lado. usando qual ascendente para os Estados Unidos? Sagitário, Ok, que grau? 8. 8, tá. Sim, então, pegando aqui a parte de trabalho, saúde, emprego, cotidiano, e no aquário, as comunicações. O lado da necessidade de comunicar ideias, colocar a boca no trombone, está sendo algo muito forte lá. Se você está usando esse ascendente de 8 de Sagitário, então o meio-céu do teu mapa dos Estados Unidos está no finzinho de Virgem. E, Provavelmente sim. sim, Exatamente. o regente desse meio-céu, ou seja, o próprio presidente da República, vai estar o ano todo recebendo uma oposição de Plutão. O regente do meio do céu, que é Mercúrio. É Isto. Mercúrio. Ele vai estar apagando incêndio o tempo inteiro e no eixo financeiro, né, Fernando? Exatamente. Ou seja, essa crise em que o país mergulhou por causa de uma pandemia não vai passar tão rápido. E aí o Saturno como é que a gente continua se organizando num cenário uraniano de exceção, né? Porque o Urano também tem a ver com isso. Sim, sim. Então, qualquer presidente que assumisse, seja o Trump ou o Biden, ia pegar esse cenário, né? Que às vezes o público tem a ilusão, né? Mudou o presidente, mudou tudo. A gente que conhece o ciclo sabe que não, que ele vai viver a carta astrológica, né? Que tiver que viver. Olha só, nós estamos no dia 13 de novembro, tem gente que vai ver esse vídeo muito mais adiante, e a Vanessa acabou de colocar aqui uma dúvida até de quem é que vai estar no poder nos Estados Unidos no ano que vem. A gente está num momento tão confuso que a gente não tem nem certeza se o presidente eleito realmente vai conseguir assumir, né? Isso também é a quadratura Saturno com Urano. É como se você não conseguisse confiar na previsibilidade, que é o Saturno. Essa previsibilidade está comprometida. É como se essa previsibilidade pudesse se romper a qualquer momento. É essa sensação. Então, mais ou menos a cada 12 anos vem um Saturno com Urano e causa essa impressão, e a gente vê muito fortemente como causou isso em 2008, 2009 e em 1999 2000, né? Sim. Então, a gente achar que 2021 vai ser tranquilo não é astrológico. Deixa eu colocar uma questão aqui que é muito característica de democracia representativa, como a americana ou como a brasileira, que tem eleição periódica. Quando Trump foi eleito, no final de 2016, ele foi eleito na esteira de um aspecto Saturno-Netuno que tem a ver com a criação de um clima de insegurança, de precarização, de sensação de impotência diante de forças sociais e econômicas muito difíceis de controlar e que leva normalmente ao desejo de ter um governo forte, leva normalmente ao desejo de ter um salvador da pátria. Então ele foi eleito como salvador da pátria. 4 anos depois, ele pega o último ano de governo com uma configuração totalmente diferente, que foi a tríplice conjunção
e deu no que deu. Ele não deu conta da pandemia, acabou derrotado. Aí, nesse momento, ainda no clima da tríplice conjunção, a gente tem a eleição do Biden e, entre a eleição e a posse, o céu já muda completamente. Já tem o início de um ciclo Júpiter-Saturno em Aquário e tem a formação de uma quadratura com Urano que não está no radar nesse momento. Quer dizer, a gente sabe. Agora, o eleitor que votou, ele não votou como resposta a um trânsito que ainda vai acontecer. Ele votou como resposta a uma situação presente, a tríplice conjunção. Como é que vai ficar isso? Quer dizer, o Biden vai pegar o mesmo rabo de foguete do Trump, é eleito por um quadro que não se mantém ao longo do mandato? É bem interessante isso. Também quando o Trump foi eleito, Saturno estava em Sagitário, e o Trump tem ascendente em Leão e Marte em Leão. Isso. Então, ele representava essa confiança. Vamos botar um milionário no poder, porque ele é um milionário, que ele vai proteger os Estados Unidos, né? Aí, como você falou, chegou em 2020 uma configuração pesada, que requereria muita habilidade administrativa, né? Para você saber o que reduzir, onde é que você joga dinheiro, como a gente viveu no Brasil, né? Com as parcelas, né, daqueles auxílios, né, que as pessoas foram recebendo. Sim. Então, assim, eu acredito que o Biden foi eleito sobre uma configuração que se espera essa atitude de emergência. Você vai nos ajudar numa situação de emergência e crítica. E ele vai mexer com coisas que talvez não vão agradar, que daí é o Saturno com Urano. Mas você está inventando moda, eu não esperava isso de você. Isso é uma coisa do Saturno-Urano. Aquele governante, ele se torna imprevisível. Isso também é uma característica desse aspecto. Você espera algo daquele governante. E aquele governante tem uma outra faceta. E aí, qual que é a faceta? Você espera um aquário, mas tem um touro. Então, uma das coisas que eu suspeitei também tem toda aquela capa aquariana, e muitos brasileiros comemoraram, né? Agora a gente está sobre um presidente que vai lembrar um pouco Obama, né? Porque a ideia é um pouco essa, né? Acho que o Obama foi eleito com Júpiter em Aquário, se não me engano, e agora nós vamos ter Júpiter em Aquário de novo, tá? Mas o pragmatismo vai continuar, que é o touro. Então, internacionalmente, as pessoas vão esperar um cenário de Aquário, mas o lado pragmático, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, que é típico do Urano em Touro, tá? Então, assim, eu achei ilusório, que eu pensei assim, estão esperando que americano não seja americano. Tipo, abacate vai virar abacaxi. Não, abacate é abacate, gente. Pode ser um abacate menor, mais bonito, não sei, mas é um abacate, né? Então, eu também vejo a expectativa do mundo em cima disso. Uma expectativa mais aquariana, moderna, mas tem uma quadratura ali com Urano e Touro, né? Que é a tendência dos Estados Unidos agir dessa forma. É um país agressivo, é um país com Marte na casa 7. Aliás, perto de Urano. Sim, Né? Urano está na cúspide da 7 também, né? Pelo lado da 6. E é uma quadratura capitalista por definição. Esse ciclo tem a ver com a formação do capitalismo, né? Por isso que eu achei que foi um pouco ilusório as pessoas pensarem, nossa, tá vindo um presidente, vou colocar assim, quase socialista, aquela ilusão aquariana, né, por detrás. Pode ser que seja, obviamente vai ser mais moderno do que o Trump, é uma pessoa que dialoga melhor, isso é uma coisa do Saturno em Aquário. O Trump dialoga melhor? Não, o Biden. O Biden, tá. Isso, porque ele vai ser eleito sobre um Saturno em Aquário, quer dizer, ele vai chegar no Saturno em Aquário. Então, sim, tem um diálogo melhor, sim, mas não se espere também aquele diálogo amplo. Então, tem uma adesão, sim, a coisas modernas, a fazer parte, por exemplo, de organismos internacionais, que é uma coisa do Aquário, né? Questão de meio ambiente, que é uma coisa do Aquário. Mas também não se espere demasiadamente isto, que na hora que entrar interesse comercial, uma coisa taurina, a postura vai ser proteger o que é melhor para eles, né? O comércio, o dinheiro, né?
o dinheiro do tio Sam, né, que não pode ficar descoberto. Então, tem sim algo mais moderno, mas não é tão mais moderno assim quanto, às vezes, o idealismo das pessoas coloca. Né? Quase conto de fadas, igual quando o Trump foi eleito, agora a gente está sob o administrador que vai proteger a América, um cara com atitude e tal, né? Tinha muito de ilusão. Então, acho que as eleições, de um modo geral, com qualquer governante, tem essa ilusão, né, relacionada ao aspecto coletivo que está acontecendo. Sim. Por falar em Trump, né, o Trump vai sair de cena provavelmente em pouco tempo, mas Trump está enfrentando hoje, nessa semana, nós estamos em metade de novembro de 2020, está enfrentando a pior semana da Covid desde o início da crise lá em fevereiro, março. Então, tanto o número de casos, quanto o número de mortos, quanto o número de internação nos Estados Unidos, essa semana foi a mais alta do ano. Como é que vai ficar a questão da pandemia? A gente está entrando numa segunda onda que vai durar uma boa parte de 2021, ou isso vai ter um pico e depois vai cair? Olha, eu sou mais pela segunda hipótese, tá? Posso estar enganada. Eu acho que a gente começa o ano, talvez ainda nessa onda, porque a gente tem que lembrar que em janeiro nós temos Júpiter quadrado com Urano. Sim, essa Então, semana nós estamos com a última conjunção de Júpiter com Plutão em Capricórnio. Depois, nunca mais. Quer dizer, nunca mais durante algum tempo, pelo menos. Durante 12 anos. isso. E essa conjunção, ela trouxe momentos muito interessantes no mundo inteiro, em fases diferentes. Sim. Então, na primeira, a Europa estava pegando fogo. A gente começou aqui. Na segunda, em junho de 2020, a Europa abrandou. A gente ainda estava no fogo cruzado, depois começamos a melhorar. Agora abrandou um pouco aqui no Brasil, né? Mas piorou na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Então, a gente vê que Júpiter tem muita influência na questão da pandemia, né? Então, eu imagino que janeiro ainda tem muita pandemia e pode ter ondas por aí, né? Para quem trabalha com a semente aquário para o Brasil, está pegando da 12 para 1, esse Júpiter em 2021. Júpiter na 12, mal colocado, não é uma coisa boa, é doença explodindo, né? Só que eu acredito que, na minha opinião, Saturno com Urano vai ser essa mudança de marcha, mas sabe quando a gente muda e dá aquele crack? Quando você muda? Eu acredito que de repente, para junho, a gente pode ter uma mudança, entendeu? Freio de arrumação de ônibus suburbano que dá aqueles... Todo mundo leva tranco, todo mundo cai em cima dos outros. O clima vai ser esse. Eu acredito, porque eu acho que o Saturno-Urano é uma coisa, agora vai. Aí o Saturno, não vai. Agora vai. Eu não sei qual que é a tua hipótese, até fico curiosa. A minha hipótese está em outra palestra, mas é muito parecida com a sua. A gente está muito que próximo. bom, estamos convergindo. E a vacina? Então, eu entendo que a vacina comece a entrar na primeira quadratura ali em fevereiro. Eu acredito que fique aqueles meses de vacina, porque vai ser um processo Saturno-Urano. Você quer vacinar todo mundo de uma vez, não pode. Aí tem o Saturno que fala, não dá, até pelo tipo da doença, né? Essa doença não é uma doença que você consiga aglomerar, né? Já é uma doença saturnina. Aí, quem sabe, possa ter uma vacina Saturno-Urano que dure por um tempo. Eu acredito que não vai vir uma vacina forever, para sempre. Talvez no ano seguinte venha uma vacina assim, mas que seja uma vacina que dure um ano, porque o Saturno com Urano já tem uma precariedade, né? A quadratura ela já não é para sempre, ela está mostrando um quadro de instabilidade. Então, o que for criado ali, não vai ser assim, agora você está imune. Não, você está imune por X tempo, daqui a algum tempo volte, porque ainda vai ter Covid. Então, o Covid não some, só que começa a ter uma imunização maior. Sim. Que é o que se espera para começar a mudar o cenário, porque enquanto as pessoas não saírem, a vida não vai voltar, né? E o grande anseio aquariano é
cadê a minha liberdade? Esse é o grande anseio de 2021, né? Saturno e Júpiter em Aquário. Só que esse anseio ele é sofrido, né? Porque uma quadratura não te permite fazer a mudança sim e dizer assim, não, agora estamos livres do Covid, vai ter Covid ainda rolando, vai ter gente que ainda não vai vacinar, né? Sim. A questão é Então, o que o vírus pensa de Saturno-Urano, né? exatamente. Pois é, o que ele pensa de Saturno e Urano? O que vai acontecer quando Júpiter entrar em Peixes também? Se ele vai gostar disso. Porque Peixes é o signo dos vírus, né? No Sim. meio do ano, Júpiter entra em Peixes também. Sim. Né? Ele entra em Peixes e depois sai. Depois ele volta. A conjunção com Netuno vai ser só em 2022, né? Só em 2022. Então, a gente vê que a gente ainda tem um ano de 2021 muito instável, muito agitado, muito incerto. Você veja que não tem certeza de muita coisa aí, né? É como se a gente fosse assim um convalescente saindo e dando os primeiros passinhos, mas não está ainda como estava na antiga forma. Sim. Isso vai se refletir nas empresas, né? Exato. Agora, Vanessa, em 2020, o Netuno ajudou a segurar a barra, né? Porque ele passou praticamente o ano todo numa expectação assim fluente com a tríplice conjunção. E houve uma saída aí, inclusive humanitária, houve uma, um protagonismo muito grande dos profissionais de saúde, tudo isso de uma maneira positiva, de uma maneira legal, ao longo de 2020. Em 2021, essa característica aí do sextil do Netuno com a tríplice conjunção desaparece. Quer dizer, o Netuno perde protagonismo. Será que os profissionais de saúde, será que as organizações humanitárias, será que as grandes utopias, a gente pode até botar, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde nessa turma aí. Será que vão perder espaço? O único lado positivo é o Júpiter com o Saturno em Aquário. Porque, bem ou mal, o Aquário ele tem também uma questão comunitária. E eu me recordo que quando Saturno entrou em Aquário, em 2020, ficou alguns meses, as comunidades criaram grandes iniciativas internas de distribuição de mantimentos num dos momentos piores da pandemia. Então, no meu entender, tem uma saída aquariana, do tipo uma organização das pessoas. Sim. Eu não sei se a gente vai ter esse apoio, como você falou, de organismos médicos, todo esse Netuno em Peixes que você falou, que inclusive nos deram uma acalmada, né? A Organização Mundial da Saúde sempre pontuando alguma coisa e tal, né? Isso é como se fosse, temos alguém aqui organizando, já que os governos, cada um agiu de uma forma diferente, né? Que foi algo característico de 2020. Teve governos que aderiram mais e governos que aderiram menos, né? A polarização, inclusive, ficou bastante intensa quando, no meio deste ano, Saturno também já quadrou Urano. E aqui no Brasil, a gente teve uma discussão bem intensa na época, sobre a questão vertical ou horizontal, o que era melhor. Não sei se você se recorda, houve essa questão de tratar o problema de forma horizontal ou vertical. Isso foi típico da quadratura Saturno-Urano de 2020. Sim, realmente. Então, a gente pode ter alguma coisa característica nesse sentido em 2021. Sim. A única coisa que eu vejo positiva é o lado aquariano das comunidades se organizarem, mas aí depende mais dos indivíduos do que de um padrinho, né, vamos dizer assim, um benfeitor netuniano, né? Sim. O que você está dizendo, vamos ver se eu entendi o que você está querendo dizer, é que o combate à pandemia em 2021 vai ser um pouquinho menos sacrificial, um pouquinho menos baseado no coração, no humanitário e mais técnico. Isso, mais técnico e mais do tipo, vamos nos juntar para fazer alguma coisa aqui. Mais aquariano. Perfeito. Cada um tem que fazer alguma coisa. Como é que vai ser isto? Né?
A gente não sabe também se a iniciativa privada pode querer financiar isso. Sim. Porque não interessa também para a iniciativa privada continuar uma pandemia. E talvez possa querer estar por detrás de alguns grupos. Não deixa de ser um Urano em Touro com Saturno em Aquário. A gente viu isso também. Apesar de tudo, a pandemia também trouxe oportunidade de marketing. Tá? Tem empresas também propagaram isso. Ah, nós estamos fornecendo máscaras, nós estamos... Porque é parte do capitalismo. É uma característica também dessa quadratura. Alguém com poder financeiro também fazendo um marketing aquariano de comunidade. Exato. Butantan ou Fiocruz, hein? Olha, isso já não saberia. Maldade a gente tentar ver isso astrologicamente, né? Mas uma coisa que estava me passando na cabeça outro dia é que a Fiocruz, com aquele palácio mourisco, né, com torres ali em Manguinhos, e com aquele monte de cientista trabalhando com projetos de alta tecnologia lá dentro, é a cara dessa quadratura Saturno-Urano, né? Ah, é verdade. Uma torre com alta tecnologia. É. Exatamente. Por aí é como se o símbolo estivesse mais presente na Fiocruz, né? A Fiocruz, exato. Na Fiocruz. Pois é, por representar essa quadratura, uma torre de tecnologia, isso é verdade. E esse é outro grande ponto de 2021, que é o avanço tecnológico de ciência, isso a gente não pode negar. É um ano de muito avanço de tecnologia e ciência, até, vamos colocar assim, na parte da saúde, o fato de você ter que fazer vacina, que é um processo lento, com a rapidez com que foi feita, isso já foi um grande avanço, né? Então, tem este lado 2021 que a gente não pode negar, que é um ano de muito avanço. Só que tem uma coisa, quem não estiver preparado para avançar, vai ficar também pelo meio do caminho. É um ano de quebra de empresa e a gente pode esperar, possivelmente, empresas tradicionais saturninas quebrando. Igual foi o tal banco, até esqueci o nome, Lehman Brothers, é isso? Isso. Isso, que quebrou em 2008, 2009. Era um banco tradicional. Então, assim, a gente pode esperar quebra de instituições, bancos, governos, e também compras inesperadas, porque o Urano pode engolir o Saturno, né? Sei lá, uma empresa tradicional de uma nacionalidade, sei lá, alemã, sendo comprada por uma empresa japonesa. Como se fosse assim, bom, cadê a empresa tradicional? Não está mais aqui. O dinheiro, o Urano em Touro, comprou, né? Então, é um ano também que pode sumir muito tradicional, mas, ao mesmo tempo, tem muito avanço, que é uma característica do Aquário. E isso também no âmbito pessoal, né? Dos empregos e empresas, também vai ter muita empresa sumindo, emprego desaparecendo, emprego tendo que ser reinventado. Vanessa, aí a gente entra mais na questão, inclusive, do comportamento, de como é que as pessoas vão desenvolver atitudes para enfrentar o ano de 2021, mas vamos deixar isso para outra entrevista. Tá bom. Então, obrigado por essa e fiquem ligados aí na seguinte, tá?